Olá! Quem tem o costume, ou melhor dizendo, a possibilidade de emendar os feriados este ano está feliz da vida. São pelo menos 4 feriados em que dá para pegar aí uns 2, 3, até 4 dias e viajar. Então, por isso, muita gente já está planejando as viagens do ano. E olha só, uma pesquisa do Ministério do Turismo e da Fundação Getúlio Vargas, que avalia todo ano a intenção do brasileiro de viajar, constatou que em 2011 mais gente pretende botar o pé na estrada. O aumento das intenções de viagem foi de 35%. Então, para que você compre sua passagem e curta suas viagens sem ter problemas e o melhor, gastando pouco, a gente convidou a jornalista Silvia Oliveira, que escreve o blog Matraqueando. Silvia, vamos começar então explicando para as pessoas assim. Quando que a pessoa deve escolher entre comprar um pacote fechado numa agência, ir lá na agência, deixar a agência resolver tudo, e ela mesmo comprar uma viagem, procurar na internet? Vai depender muito do estilo do viajante. A primeira coisa que a gente tem que entender é que pacote e excursão são duas coisas completamente diferentes. O pacote geralmente ele inclui o hotel, a passagem aérea e invariavelmente um city tour. Antigamente, os pacotes eles eram muito acessíveis, antes da entrada das ditas empresas aéreas low cost. Agora, como a gente tem a possibilidade de usar milhas para comprar um pacote, para comprar uma passagem aérea, comprar hotéis que cada vez mais oferecem diárias acessíveis, ou mesmo buscar os hotéis econômicos também, que já tem uma grande lista aí, fica mais, muitas vezes, acessível comprar por conta. Já a excursão, ela é para aquela pessoa que não quer se preocupar com nada. A própria Embratur diz, não é o perfil do brasileiro viajar com excursão. Mas tem gente que às vezes prefere um destino que ele considera exótico, um destino difícil, como a Índia, por exemplo, ele prefere comprar então uma excursão. A vantagem, se é que se pode dizer, da excursão é que a agência vai e resolve tudo para você. Ela compra tudo, hotel, onde você vai comer, onde você vai parar. A grande desvantagem é a falta de liberdade. Você não tem como escolher onde você vai parar exatamente, nem quanto tempo você vai ficar lá. O viajar por conta é o que a maioria das pessoas realmente tem decidido fazer. Até porque, com a entrada dos blogs, um excesso de revista especializada, muitos fóruns de viajante, você consegue ter acesso a uma gama de serviços sem entrar em roubadas, ou pelo menos evitar algumas roubadas. E você tem que, porque na verdade assim, a pessoa tem que tomar muito cuidado quando ela faz essa compra sozinha. Então, faz com a agência, vai lá, esquece. Agora, quando ela faz essa compra sozinha, ela vai ter que comprar, vai ter que organizar, a viagem dela é muito mais trabalhoso. Exato. Que cuidados ela deve ter, primeiro com a passagem aérea? Bom, lembrando que mesmo quando ela compre na agência de viagens, ela pode acontecer alguma coisa que ela tem que buscar os seus direitos depois. Porque a agência, às vezes, organiza o hotel, a passagem, e você, na hora que chega lá, você tem um receptivo, que é uma terceirizada, que pode dar algum pepino. Então, você não está livre, na verdade, de acontecer alguma coisa errada. Quando você vai, por exemplo, comprar já uma passagem aérea por conta, pela internet, que hoje é um clássico, na verdade, é raro até alguém ir a uma agência de viagem, ainda que existam agentes de viagem para fazer esse trabalho, vá em sites consagrados, né? Nós temos aí uma gama de sites consagrados em que você pode comprar. O grande medo do pessoal é o tal do cartão de crédito, quando você coloca o cartão de crédito para fazer essa compra. O detalhe é, os sites são muito seguros. O problema geralmente está no nosso computador, que pode estar infectado e, claro, ter um programa espião e resgatar o seu número de cartão e, claro, evidentemente, ter algum problema. Então, o certo é você procurar as grandes consolidadoras que trabalham com várias companhias aéreas, e fazer a sua busca. E ter um computador seguro. E não tem problema, então não precisa ser comprar diretamente no site da companhia aérea. Ela pode comprar nesses sites que fazem a pesquisa para você, para encontrar o mais barato. Isso, exatamente. Tem uns 2 ou 3 sites muito recomendados que você pode fazer. Geralmente eles têm preços até mais em conta do que a própria companhia aérea. Mas eu, particularmente, que sou uma viajante independente, como eu gosto muito de planejar, eu faço pesquisa em tudo. Eu ligo para um agente de viagem, qual que é o melhor preço que você tem? Entro no site da companhia aérea e entro nessas consolidadoras que trabalham com várias empresas para ver qual que oferece. Geralmente eles estão com tudo empatado, sabe? Hoje a disputa é muito grande, a agência vai te oferecer um valor menor, um valor igual ao da companhia aérea. Então, às vezes vai depender forma de pagamento, se você quer dividir em mais ou menos vezes, ou trabalhar com aquela empresa que você já está acostumada. E você comprar sozinho na internet tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, para depois, se quiser trocar a passagem, ou tem passagens que você compra, elas são bem baratas, mas daí você não pode levar bagagem. Exatamente. No Brasil, por exemplo,
Toda vez que você for comprar uma passagem aérea, hoje eles têm, assim, aquelas letrinhas miudinhas, que não deixe de ler, porque, principalmente, quanto mais econômica for a passagem, vai ter restrições. Se você quiser mudar o dia, você vai pagar uma taxa que às vezes fica mais cara que a própria passagem. Se você quiser, às vezes, mudar, ficar no mesmo voo, no mesmo dia, não precisa nem mudar o dia, às vezes só mudar o voo no mesmo dia, você vai pagar. Se você não comparecer, você tem também uma taxa de no-show. É importante você ler essas regrinhas. Já no exterior, as companhias aéreas low cost, que é assim, uma grande explosão na Europa principalmente, nos Estados Unidos, na hora que você for fechar sua compra, e se nós estamos no Brasil para comprar aqui para viajar lá, na hora que você for fechando a conta, você tem que ver. Você vai comprar lá, tem uma passagem de 20 euros, né, fazer Barcelona-Milão, que é um trecho muito grande. Na hora que você fecha a compra, ele te cobra 5 euros do cartão de crédito, ele pergunta se você tem bagagem para despachar, são algumas, né, 15 euros por bagagem, com limite de 15 quilos, você não é uma hiperbagagem. Aí ele te cobra mais um seguro, aí ele pergunta se você quer uma fila preferencial e mais um tanto. Na hora que você fecha a conta, o negócio está enorme. Então, às vezes, é melhor comprar numa companhia tradicional, fazer uma cotação numa companhia tradicional, porque a low cost, ela vai te cobrar algumas taxinhas, que no final a conta pode ficar bem maior. E algumas até cobram pelo serviço de bordo. A maioria, hoje em dia, a maioria cobra. Se você quiser um copo de água, você vai ter que pagar. E os hotéis? Os hotéis, agora tem muita promoção desses sites de compra coletiva com promoção de hotel. Também a mesma coisa, tem que olhar lá as letrinhas, porque às vezes você não pode desfrutar, por exemplo, do hotel no fim de semana. Exatamente. Tanto sites de compra coletiva, como os próprios hotéis em si, que hoje fazem centenas de promoção. Eu sei que o e-mail hoje é uma maneira muito comum de fazer, mas eu uso muito o Skype para ligar para esses hotéis. Quando eu vejo, até nesses sites de compra coletiva, eu vejo uma super oferta de um hotel, a primeira coisa que, se eu realmente me interesso, eu pego o Skype, porque é um hotel urbano muito mais barato, caso o hotel seja em outro país, ou mesmo aqui fora do estado do Paraná, e ligo. Olha, é assim, é assado, eu posso entrar que horas, posso sair que horas, está incluído o café da manhã, é pensão, meia pensão. Sabe quando eu tiro todas as dúvidas? Porque a gente tem que entender o seguinte, viajar custa trabalho, dá trabalho. A gente pode perder o passaporte, perde o trem, perde o ônibus, a comida às vezes não está boa, você fica doente, você é assaltado. Então, quanto mais você planeja, quanto mais você tira as informações, a possibilidade de dar errado vai diminuir. E planejar faz parte, então, na verdade, da viagem, né? Porque muita gente pensa assim, planejar, mas tira a graça, né? Eu quero chegar lá e descobrir as coisas. Gente, quem não planeja uma viagem vai chegar no destino sem saber o que fazer, não sabe onde comer, não entende do transporte, desconhece o modus operandi do lugar e simplesmente não vai poder desfrutar daquilo. Isso não quer dizer que você planeja, faça um roteiro engessado e só tem que seguir aquilo. Muito pelo contrário. Entre o caminho daquela igrejinha charmosa até o próximo museu, esse caminho a pé que você faz, você vai descobrir um café charmoso, uma lojinha de design interessante para você levar um souvenir, às vezes até barato e bacana do lugar que você tem que ver. Agora, uma vez que você planeja, você evita os famosos perrengues. Não que as viagens estejam livres de perrengues, é até legal ter uma historinha ou outra engraçada para contar, mas não aquela que vai comprometer todo o seu passeio. E geralmente sai mais barato se você planejar, porque... Com certeza. Principalmente na Europa tem muito desconto, tem museu que tem dia que é de graça. Quando você monta o seu roteiro, primeira coisa, quais lugares, cidades eu quero conhecer? Tanto aqui no Brasil ou no exterior. São essas cidades. O que eu tenho de principal, vamos dizer, praticar? Eu tenho aquele museu realmente que é importante, uma igreja que é muito famosa, um restaurante que é de um chefe reconhecido. Então, aqueles lugares que para você é importante, que de fato são consagrados. Uma vez que você tenha tempo para praticar isso, eleja coisas que você gosta de fazer. Eu gosto de futebol, vamos conhecer o estádio da cidade. Eu gosto de fazer compra, então vamos buscar um outlet. E se eu tiver muito dinheiro, uma loja de grife ou de marca, entendeu? Para que você possa desfrutar daquilo sem perder o famoso tempo. Porque tempo, principalmente fora do Brasil, custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, você tem que se organizar para desfrutar a viagem. A pessoa que compra uma passagem para o exterior sozinha, sem a ajuda da agência, é importante, que cuidados ela tem que ter para não chegar lá e depois, de repente, não conseguir entrar, ter que voltar?
A questão da deportação é um trauma, na verdade, atualmente para o brasileiro. A gente ouve direto na imprensa, não sei quantos brasileiros voltaram e tudo mais. Infelizmente, não existe um sistema ou pessoas, no caso os agentes da imigração, ainda capazes de identificar um candidato a clandestino de um turista. Ele vai olhar para você e vai dizer, você é ou não um candidato a clandestino ou turista. Evidentemente que pode existir preconceito, vai existir arbitrariedade, só que se você seguir algumas regrinhas básicas, você vai evitar que isso aconteça. Não estamos falando aqui de uma pessoa que queira realmente entrar a trabalho disfarçadamente. Eu estou falando da pessoa que quer entrar como turista e não ser deportado. Primeiro, se ela for para a Europa, ela tem que ter um seguro internacional de no mínimo 30 mil euros. Isso é uma exigência. Seguro de saúde. Um seguro de saúde, um seguro internacional de saúde. Isso é uma exigência, isso é lei. Então, já a pessoa que chega sem esse seguro, ou com um seguro menor que isso, e alguém perguntar, porque às vezes você chega com o seguro e ninguém te pergunta nada, e alguém perguntar pelo seguro e você não tiver, você vai voltar para casa. Não chegar com os hotéis reservados, ou com a passagem de volta, e alguém te perguntar dessa passagem de volta ou desses hotéis reservados, você vai voltar para casa. Isso são regras. Hoje, a União Europeia, especificamente, vale também para os Estados Unidos, você tem que entrar com um montante de dinheiro para provar que você tem como se manter naquele período. Esse valor pode ser também, não só com dinheiro em espécie, mas com cartão de crédito e hoje o VTM, que é um cartão pré-pago de débito, por exemplo, né? Para que você possa provar que você tem aquele dinheiro. Então, o cidadão, às vezes, ele é turista, vai ficar na casa do amigo, então ele não tem reserva, ele quer ficar um ano na Europa viajando, mas ele não tem daí a passagem de volta, ele não tem pouco dinheiro, porque aí ele vai querer lavar um prato ali, um prato aqui, não sei o quê. Se o agente da imigração for perguntar para ele esses detalhes e ele não tiver, mesmo que ele queira ser turista, ele vai voltar para casa. Vamos fazer um intervalinho então? Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com a Silvia e vamos pedir para ela contar para a gente o que é um guia de viagem personalizado. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí.